Awe, durante rueda de prensa, ministro de Turismo, Dangui Oudberg, aduna uma atualização de última cifra de COVID-19. O ministro indica que está contente com a maneira que a cifra está demonstrando mais controle riba a situação. Nós temos visto que a situação nos últimos 2 lunas aqui a conhecer uma melhoração do candidato de caso na dia, também do candidato de pessoas que estão hospitalizadas e também a positivity rate. Nós estamos satisfeitos com o trabalho na luna de agosto, uma luna muito difícil para o país Aruba, caminho nós agora confrontar com a variante Delta, caminho grande candidato de pessoas que estão agora hospitalizadas, grande candidato de pessoas que estão agora mandar a Colômbia dado momento, que nós notamos que tem capacidade mais na Aruba, pero último 2 lunas aqui nós estamos mirando que a situação está melhorando. Atualmente nós temos 160 casos ativos na Aruba. Sliding average, último semana, tem uma average de 12 casos novos por dia. E a positivity rate around 8%, que é indicação que nós está vendo mais melhor, seguro qual está ajuda nós também em nossa recuperação de nosso turismo e economia, que segundo a projeção, que Akirato, senhora Cruz, CEO de ATA, também vai mais em profundidade, tribatura e cifra está projetando que está luna hope positivo para nosso turismo e nossa economia. A situação atual no nosso hospital está que tem 3 pessoas internadas no departamento de COVID, B3, tem 3 pessoas internadas em Intensive Care Unit, tem 19 pessoas, 19 pacientes que estão internados no momento aqui na Colômbia em ICU, e também tem menor de idade muita com COVID que também está internado no hospital. Atualmente, nós temos 12 camas de ICU disponíveis na Aruba, isso aqui está com cooperação de personal de AMI, que nós temos boa cooperação do governo de Holanda, mas o personal aqui também está projetado para ir fora de Aruba de 1 de novembro, e agora nós temos que percorrer para nós ter suficiente capacidade para nos câmaras de ICU para a seguinte luna. Também o ministro Oudberg indica que Aruba também tem seu primeiro test event. E maneira está conhecida, nós está preparando para organizar o primeiro test event, que também evento que nós também organizar conjuntamente com o SMAC, Crisis Team e SMAC. Na última semana tem várias reuniões andando para o primeiro evento aqui. Por todo lugar, também evento que caminha 250 parejas por acudir. Pareja não para a entrada na mesa está seja vacinar ou na mesa por apresentar teste negativo. Evento aqui lo organizar em ballroom e maneira que está o costume de evento de passado por baila do tem live band presente e também do que está primeiro test event deve resultar também lo presente para fazer o controle necessário conforme o protocolo, conforme tudo a palabração que acordo assim entre Crisis Team e SMAC para o evento aqui cana segundo a palabração e depois do evento aqui lo vai fazer avaliação com o evento aqui abai então a intenção de test event aqui tá para obviamente brinda de maneira safe e segura a oportunidade para todos que tá organizar evento não e todos que tá tem desejo para organizar evento que abordo perjudicar para motivo de COVID último 1 ano e meio para dar a oportunidade também com também por começar a organizar o tipo de evento aqui naturalmente tendo conta com o protocolo vigente, tendo conta com na começo seguro task force do presente para fazer o controle necessário e nós queremos seguro essa aqui tá é promessa que nós está toma proativamente. Ronela Cruz, CEO de Aruba Tourism Authority, também estava presente na rueda de prensa para dar a projeção de turismo para o sobrar de 2021. Nesse momento, aqui, a está projetar que a porta cerrando ano 2021 com uma recuperação de 73% de quantidade de visitantes comparado com o ano 2019. A projeção está optimista, pois é arriba no cenário inicial optimista que nós temos projetado para o ano aqui.
ita reflejo de seguro push ng adicional que está dando resultado ng positivo e abintaha si esaki. Mirando a importância de nossa recuperação econômica, que depende solamente de turismo, e perdida ng si que nossa experiência último 2 lunas e que está sigue impactar te o resto de ano, tem su peso e lo qual Mr. Purba evita. Kiko mikirmen ku a perdida, door de impacto de variante de Delta, na Augustus a perde um total de 5.000 visitantes, comparado com o qual nos proyecta para a luna de Augustus. Na setembro, essa aqui está 10.000 visitantes, e para a luna de outubro e novembro, nós está proyectado também que nós lotem 10.000 visitantes menos, de lo qual inicialmente nós está proyectado. Para a luna de dezembro, sin embargo, nós está proyectando que nos lo porta arriba 100% de recuperação para o que trata quantidade de visitantes de luna aqui, comparado com dezembro 2019. Seguidamente, também que para dezembro, nós lo porta esperando arriba 100.000 visitantes para a luna aí. Recientemente, representante ng St. Martin Carnival Development Foundation aduna uma apresentação do Parlamento para asina informar e membro ng de diferente reto ng pa ku Carnaval de St. Martin. Nota um secreto que a fundação ya pa hopi aya tapi de governo para nanting e manejo de Carnival Village. Parlamentario Claudius Boncamper, entre outros, hace diferente pergunta tocante essa aqui. All do MP Westcott asked it before, but maybe I can let me ask it to you a little different. Did you all do a complete marketing review on sustainability? Can you run the village sustainably for 1 year? Because at this point in time, you're all volunteers. Nobody on payroll, everybody got a different job. So it means you have to come and start to create a foundation with paying members that are going to be managing the village. It isn't that, only when we got an event, let's throw it open and let's go. No, this is going to be a 24/7 because you're going to be year-round doing things in there. So you're going to have year-round fixed cost. How does that work, for example? Was a discussion, was there a plan done on such? And is that plan available for review when the discussion would come up? Mr. Chairman, Madam Chair, sorry. What about the funding? How much funding is needed in 2022 to pull off Carnival the right way? You said one of your biggest threats is the poorly funded government funding that you get, the lowest in the Caribbean. I don't think that's fair when you look at Sabre Carnival. You mean the lowest one when we look at the carnivals in general of our nature, of our size. But what I mean, though, and I do understand, if they're only going to give you money for marketing and not for operational costs, you're in serious trouble up front. So maybe I have a solution. Maybe it would be wise for the Carnival, the SCDF Marketing Committee, to make a slot available for somebody from the tourism office to sit there, meet with you all, work with you all. So when they do travel, because that's their job, when they do travel, they can sell Carnival. Look, if they don't want to take it, then that's a different story. Then we have a different problem. Then it's not a problem about not being able to market it. It's a problem of not being willing to participate in promoting Carnival. So I don't know. Michael Granger, tesorero de SCDF, aduna más detalles na Parlamento de su contesta na Sr. Boncamper en cuanto de cumprimento financeiro de fundação e com o processo de mercadeio está em cada outro, de parte do governo. Chair, if you will, we can forward our latest financials to the committee before the members of Parliament. They've all been submitted to government. In fact, I want to be completely transparent here and also mention that we've submitted all of our documents for the government-imposed audit by SOAB. We have, the President had signed that engagement letter a few years ago,
but if the pandemic interrupted everything, as we all know, so everything was put on hold. Government gave us a deadline to submit all of our the necessary documents for that particular year that SYB wants to audit. We've submitted all of that. We met government's deadline weeks in advance, weeks before the government with the marketing plans, how the money is going to be spent. Then they transfer it to the foundation, and then we have to execute those plans. So we're in charge of the spending of that funding. We had proposed to government that we didn't even want the subsidy. We had two options. We had either use a subsidy for to help our carnival stakeholders who have a very difficult time raising funds, or government just keep if specifically for marketing, keep it with the tourist office, and we designate exactly together with the tourist office how the monies can be best spent. But government didn't want to go that route. They continue to send it to us, and we're in charge of how the marketing monies are spent. We are also very clear on how that is spent. We could always provide government and parliament with exactly how every single red penny of government's Televidente di Dutch Caribbean TV e oyente di Voz di Bonaire, danki pa sintonizar Noticiero Estelar di Yahweh Jawebs 21 de Oktober de ano 2021. Pa ami tapos placer patabalizador pa ave noche e me quero invitá-lo para que tenha bom programação de Dutch Caribbean TV. Ave noche de programa Esquina Caliente nós temos como invitado Sr. Cheryl Quidama e Sr. Ewald Abdul. E o tema de ave noche está sindicalismo e referendum. Interessante. Me quero acordar o televidente oyente que o DCTV tem YouTube channel que seguro botem que subscribe rivager. E ao final, televidente oyente, não queda a mim nada outro que desejava feliz noite e lá nos visa até o próximo viagem. Tchau. Flow Curaçao apresenta el noticiero estelar de Dutch Caribbean TV.